Oiê, voltei! Vamos bater um papo comigo hoje sobre duas coisas, né? Primeiro, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo doido? Olha o meu cabelo de doida. Eu vou mostrar minhas compras de novo, dessa semana. Só que eu acabei comprando algumas coisas, assim, que eu nem precisava muito, sabe? Eram coisas mais... Ai, meu Deus, o moço tá tentando parar numa vaga. E agora ele quer que eu dou ré em 5 carros pra ele entrar. Fala sério, né? A sorte dele é que não tinha ninguém atrás de mim. Mas enfim, eu queria então, hoje eu vou tentar cozinhar. Não sei se vou conseguir cozinhar tudo que eu gostaria, né? Porque já são 11 horas da manhã de novo. Não sei, eu tenho uma coisa que eu termino de fazer compra 11 horas. Mas por quê? Porque cai naquilo lá que eu digo, né? Que eu tenho que deixar o Beni na escolinha, o Nando no trabalho e daí vim fazer compras. Então quando a gente vê já é mais tarde mesmo, não tem muito o que fazer. Então, eu vim falar de uma outra coisa que me perguntaram bastante, inclusive as mamães, né? Sobre a adaptação do Beni na escolinha, como é que foi? Porque quem me conhece, assim, conhece o Beni, sabe que ele é bem grudado em mim, assim, sabe? Ele é muito grudado mesmo. Ele... Gente do céu, as pessoas estão meio loucas nesse lugar, viu? Elas estão meio loucas. O cara deu ré, assim, tipo, saia daí que eu estou dando ré. Estou saindo da vaga e você que se vire. Não sei o que tá acontecendo hoje, tá meio estranho, Bom, enfim, daí o que acontece? O Beni, ele é muito grudado em mim e no Nando, né? Não só em mim, nós dois. E quando ele começou a escolinha, ele tinha 1 ano e 2 meses exatamente, porque a gente queria começar com ele com 1 ano, só que tava todo aquele problema do Covid, né? Ele tinha começado a coisa toda do Covid, e daí as escolinhas ficaram paradas por um tempo, depois elas já voltaram ao normal. Só que aí... Elas ficaram normal, só que assim, a gente não tinha ainda o cadastro no Centerlink, que é o que dá um maior desconto pra gente nas escolinhas aqui, né? Então a gente precisava fazer esse cadastro no Centerlink, daí eles fazem toda uma análise do seu perfil e daí eles dão a porcentagem de quanto que eles vão te subsidiar, né? Te dar de desconto quando você colocar seu filho na escola. E as escolas aqui na Austrália, pelo menos o child care, né, assim, que é realmente quando a criança entra sei lá, acho que a partir de 6 semanas, tem escola que já aceita, até 5 anos de idade, você paga por dia. E assim, geralmente, né, não importa quantas horas você deixa lá a criança na escola, você vai pagar o dia todo. Algumas escolas, elas já deixam você escolher alguns períodos, né, então ela sai um pouquinho mais barata. Aqui em Queensland não é um dos lugares mais caros, então para você deixar o filho na escola um dia inteiro, por exemplo, hoje a gente paga $129 o dia pro Beni ficar lá, mas a gente tem o desconto do governo, que aí vai depender de cada um e como que eles vão fazer essa conta aí para saber qual que é o perfil da sua família, né, para saber quanto que eles vão te dar de desconto. Obviamente, se você ganhar mais, eles vão dar menos desconto, porque eles consideram que você tem como pagar, né, pela escola. Então, é uma série de coisas que eles fazem lá, uma análise mesmo para saber quanto que eles vão te dar de desconto. Então, o desconto de todo mundo é diferente, não dá para você tomar uma base. Então, assim, quando o Beni começou, a gente não tinha ainda como fazer esse cadastro com a escola, então a gente teve que esperar um pouquinho. E ele tava numa fase, assim, que foi muito difícil, porque eu acho que foi uma das ansiedades de separação, assim, mais fortes dele. Ele teve essa com 1 ano e depois ele teve uma com 18 meses de novo, né, 1 ano e meio. E quando ele começou a ficar na escolinha, tinha dia que ele ficava 1 horinha, tinha dia que ele ficava 2 horinhas. Então, assim, eu fui começando bem devagar mesmo, sabe? Eu deixava ele um pouquinho, daí... outra coisa legal que eu quero contar, né? Na verdade, eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, a maioria das escolas, eles têm um período de adaptação. Eu não sei se isso tem no Brasil. Pelo menos quando eu já trabalhei em escolinha no Brasil e eram crianças um pouquinho maiores, né? Já eram, tipo, uns 5 aninhos. Eu não via, assim, esse período de adaptação, mas aqui tem. Então, você pode ir antes com a criança, antes de matricular. Então, eles pedem que, por exemplo, a criança vai começar, sei lá, tal dia. Então, 2 semanas antes, você começa a ir com a criança lá e ficar um pouquinho. Fica, tipo, uns 15 minutos. Depois você fica uma meia horinha. E é até bom porque você vê ali, né, como que são as outras crianças, o tratamento que as professoras estão dando para as outras crianças. Então, isso é muito legal. Então, a gente fez essa adaptação com o Beni, só que eu fiz 1 semana só, porque ele tinha ficado doente, então deu pra fazer 1 semana antes dele começar a
a escolinha, né? Daí a gente ficou lá um tempinho com as professoras e tal, e foi muito legal, assim, foi muito gostoso. A gente tem a sorte de, assim, de ter um anjo na escola do Beni, que hoje em dia eu posso até dizer que faz parte da nossa vida, né? Uma amiga minha, que é a professora do Beni. E hoje em dia ela não tá mais na salinha dele, mas se Deus quiser, ele já vai pra salinha dela no meio do ano. E ela é brasileira, então assim, sabe aquela conversa que você tem certeza de que, primeiro, a pessoa te entende porque ela entende a sua cultura, ela sabe que você cuida diferente, né, da criança do que os australianos, porque não adianta vir falar pra mim que não é diferente, porque pra mim é diferente. E eu consegui, assim, realmente conversar com ela, sabe? Falar, ó, o Beni é assim, assado e tal. Então, assim, ela fez um trabalho muito legal com ele. Ele é super grudado nela até hoje, tanto que antes dela sair de férias, agora ele deu uma desgarrada, porque ela saiu de férias e mudou de sala. Mas antes disso, ele chorava quando ela ia no banheiro, quando ela ia embora, ou quando ela tava no tempo ali de lanche. Ele chorava, porque ele tava vendo que ela tava saindo ali de perto dele, sabe? Então, como é que foi essa adaptação? A gente fez esse período de adaptação, ficava bem pouquinho com ele. Daí, ele já começou na outra semana e eu comecei a deixar ele pouquinho. Então, deixava 2 horas, deixava 3 horas e fui aumentando. Aí, teve um dia que, por exemplo, ele ficou 4 horas, mas dessas 4 horas, 2 ele dormiu. Então, eu percebia que assim, bom, se ele tá dormindo, é porque ele tá se sentindo seguro. E o Beni é terrível pra dormir, isso desde sempre. Ele não dormia nem de dia nem de noite, assim, sabe? Fazer ele dormir de dia era terrível. E à noite ele só queria saber de dormir mamando. Então eu sabia que se ele tava dormindo, ele tava se sentindo seguro. E ela também, eu conversei com ela, eu falei que eu não queria que deixassem ele no berço chorando pra dormir. Ela ninava ele, depois colocava no berço. E aí foi progredindo até que hoje em dia é só falar: hora de dormir, e ele segue todas as outras crianças, deita e dorme. Óbvio que isso não acontece em casa. Eu presenciei isso uma vez que eu precisei buscar ele mais cedo na escola. E eu cheguei lá e tava na hora da naninha lá deles, né? E o que aconteceu foi que ele tava desesperado pra entrar. E eu pedi pra elas não deixar ele dormir, porque eu ia pegar ele aquele horário, e daí ele dormia no carro. E ele tava assim, desesperado pra dormir. Ele queria entrar na salinha de dormir a qualquer custo. Ele puxava e ele ficava tentando abrir a porta, sabe? Porque ele já entende que era o horário de dormir e que ele ia deitar no berço e ia dormir. Então o que eu quero dizer é, primeiro, algumas dicas, né, que eu como mãe tenho. Eu não sou de childcare, nunca trabalhei em childcare, não sei nada disso, tá? Mas eu vou dar, assim, o que eu senti que ajudou o Beni. Primeiro, fazer uma adaptação devagar, né, indo aos poucos. Segundo, eu ter confiança em quem eu tava deixando o Beni. Então eu não ficava angustiada nem nervosa por deixar ele lá. E eu via que tinha mães que às vezes ficavam e a criança demorava mais tempo pra se adaptar, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa boa, porque você acaba passando aquilo pra criança, aquela tensão sua de deixar ele lá. E muito pelo contrário, eu deixava ele numa boa e ele começou a ficar. Daí depois de um tempo, ele começou a ficar muito doente, obviamente, toda criança fica doente, né, quando começa a ir pra escolinha. Então ele ia, por exemplo, uma semana, na outra semana tinha dia que ele não ia nem um dia, às vezes ele só ia um dia. Porque ele começou indo 2 vezes por semana, depois aumentou pra 3 e hoje em dia ele vai 4. E assim, ele ficava muito doente, daí começava tudo de novo. Na outra semana ele já não queria ir mais, aí chorava mais, enfim. Então assim, você ter o jeito de conversar com a criança, de você também ver aquela situação. Então a gente decidiu que assim, tava o barato, né, de manter ele em casa tava saindo caro pela nossa saúde, não só mental como física também, porque o Beni é bem agitado, ele gosta de estar em movimento o tempo todo. E a escolinha a gente viu que tava fazendo muito bem pra ele, porque ele começou a interagir com as outras crianças, lá ele ficava muito mais calmo, ele voltava calmo pra casa, e isso nunca acontecia, mesmo quando eu saía com ele o dia inteiro, sabe? Então foi bom por muitos fatores, até a questão quando eu quis desmamar ele, né, foi um pouco mais fácil porque ele começou a ficar mais tempo na escola, longe de mim, então isso ajudou também. E a gente percebe que o Beni, ele fica muito afoito quando ele tá comigo, sabe? Ele fica muito querendo chamar minha atenção, ele não faz atividades, ele não faz nada. E na escola ele faz tudo, ele tá assim, só recebendo elogios, então a gente sabia que aquilo tava fazendo bem pra ele. E por isso que a gente decidiu colocar ele mais dias na escola. E melhorou muito, assim, sabe? Melhorou nosso convívio em casa, melhorou, tipo, a questão de eu ter pelo menos um tempinho, assim, pra mim. Óbvio que eu faço as coisas de casa, né? Mas, assim, a adaptação do Beni, de modo geral, foi bem melhor do que eu pensava. Ele conseguiu, assim, realmente gostar da escolinha. Hoje em dia eu vou buscar ele e ele não quer voltar. Ele fica lá chorando, ele não quer que eu pegue ele sai correndo, ele dá bye-bye pra mim, ele olha pra mim e faz papai e vai embora, sabe? Assim, ele
ele gosta muito das pessoas que cuidam dele, né, dos educadores, que sempre estão ali com ele gosta bastante. Então eu fico tranquila. Outra coisa também, a escola sempre manda pra mim os avisos, né, do que tá acontecendo com ele. Então, assim, se trocou fralda, se não trocou, se ele comeu ou não comeu. Isso eu achava legal quando ele recusava comida, às vezes, no começo. Eu sabia que ele não tava bem naquele dia. E eu ia buscar ele, e eu ligava, sempre liguei, sempre, assim, enchi o saco mesmo. Às vezes eu ligava 2, 3 vezes na escola, no começo, pra perguntar. E daí elas falavam, não, realmente, ele não quis comer, não sei o que. E daí eu buscava ele. Então, assim, era uma comunicação, sempre foi uma comunicação fácil com a escola. E com todos os educadores que cuidavam dele. E eu tinha também o aplicativo, né? Ainda tem um aplicativo que eles mandam. Então, assim, pela foto, você conhece seu filho. Você sabe, às vezes eles fazem vídeo. Então, assim, você sabe se ele tá realmente ali gostando daquela brincadeira ou se foi só uma foto que foi batida naquele momento, entendeu? Então, eu ficava muito tranquila. E eu ligava lá e eu via que ele não tava chorando, por exemplo. Então, assim, foi realmente um período longo, né? Agora já faz, sei lá, acho que uns 10 meses? Não, menos. Não me lembro agora quantos meses faz, mas o Beni começou mesmo a ir pra escola em junho do ano passado. Então, deve ter aí uns 8 meses que ele vai pra escola. E mesmo assim, ele já tá extremamente adaptado, sabe? Eu acho isso rápido. Eu sei que tem crianças que se adaptam muito mais rápido. Tem mães assim que, tipo, na primeira, segunda semana a criança já tá super adaptada. Mas eu sabia que com o Beni ia demorar, porque ele realmente é muito agarrado em mim, sabe? E no Nando também, ele é muito agarrado nas pessoas que ele tem mais convívio. Então, assim, quando a gente viu, em 3 meses ele já não chorava mais. Ele tava super tranquilo, tava ficando lá o dia inteiro. Hoje tem dia, por exemplo, sei lá, ele ficou na escola hoje 9 da manhã. E com certeza eu vou buscar ele umas 4h30, 5 da tarde. Então eu consigo deixar ele lá, sabe? Eu vejo que ele tá tranquilo, que ele tá feliz, que ele tá brincando. Então isso é muito bom. E aí é esse papo que eu queria ter aqui com as mamães, né? Que estão pensando em colocar os filhos no childcare. Ou colocaram há pouco tempo e aí estão esperando saber, né? Quanto tempo que a criança vai demorar pra se adaptar. Mas é isso, cheguei aqui, agora vai ficar tudo escuro. Vou levar as compras pra cima e daí eu mostro o que eu comprei e quanto que eu gastei nos mercados. Como sempre, fui no Ulis e no Aldi.